a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Iniciamos o nosso encontro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quais os sinais que nos indicam o que falta de essencial para a vida de algumas pessoas? Por exemplo, pessoas procurando emprego, pessoas esperando atendimento nos postos de saúde, crianças pedindo esmola na rua, falta de vagas nas escolas, etc. Esses são alguns sinais de que nem tudo está bem. Jesus mostra neste encontro, através de sua palavra e de seu gesto de multiplicar os pães, que é preciso ajudar este mundo a ser mais humano e fraterno. Senhor Jesus, teu exemplo nos motiva a repartir o pão e a cuidar das pessoas que precisam. Abre nossos olhos para ver a necessidade de nossos irmãos e ilumina o nosso coração para que ele não fique fechado. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos, cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Vamos ouvir uma outra tradução? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
que Jesus viu ao sair do barco? Uma grande multidão. Qual o sentimento dele? Compadeceu-se da multidão, porque era como ovelha sem pastor. O que ele fez então? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao ficar tarde, o que os discípulos lhe disseram? Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas comprar algum alimento. O que Jesus respondeu? Dai-lhes vós mesmos de comer. Qual a reação dos discípulos? Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? O que Jesus perguntou? Quantos pães vocês têm? Ides ver. O que responderam? 5 pães e 2 peixes. O que Jesus ordenou a todos? Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. Que grupos foram formados? Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. O que Jesus fez com os pães e os peixes? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Quanto sobrou? Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Quantos comeram? Foram 5.000 homens que haviam comido daqueles pães. O texto diz que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Jesus é o pastor que não abandona o rebanho. Ele sempre acompanha as ovelhas com seu amor, por isso ele alimenta suas ovelhas com o pão. Jesus não oferece apenas pão, mas também sua palavra. Começou a ensinar muitas coisas. O primeiro pão que ele dá é a sua palavra, pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento material, cedo ou tarde, faltará, mas a palavra e a fidelidade de Deus duram para sempre. Os discípulos propõem comprar algo para comer. Eles estão fechados na lei de possuir e comprar. Eles querem mandar embora a multidão porque falta comida. Mas Jesus lhes responde: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma ordem. Os discípulos são chamados a doar e não comprar. Este pão existe sem precisar comprá-lo. O pão é Jesus mesmo. Por isso Jesus ordena andar e ver o que ainda não enxergam. 5 pães e 2 peixes. Parece pouca coisa. A pobreza humana passando pelas mãos de Jesus torna-se pela partilha abundância para todos. Jesus pegou 5 pães. São as palavras que lembram a última ceia de Jesus. Para que distribuíssem, os discípulos oferecem o pão que vem de Jesus. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos vivem desse pão. É o pão da bênção, o dom do Pai aos filhos, partilhado pelos irmãos. Hoje, apesar da abundância de pão, aumenta a fome no mundo, porque o pão não é partilhado. Recolheram 12 cestos. O número 12 indica a totalidade. 12 são os apóstolos, as tribos de Israel e os meses do ano. O pão que parecia pouca coisa sacia todos e nunca termina. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com um coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Declara-os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para entrar em seu reino. A atividade da semana será pesquisar algumas ações pastorais da Igreja que dão continuidade à missão de Jesus. Procurar na comunidade e na paróquia pessoas que trabalham com alguma das pastorais e perguntar o que elas fazem em sua pastoral. Pode-se filmar ou fotografar e enviar para o WhatsApp do Padre Marcos. Senhor Jesus Cristo, ensinaste que nós mesmos devemos ajudar nossos irmãos necessitados. Concede-nos que sejamos sensíveis e dá-nos força para trabalhar neste mundo
buscando atender os que precisam de nossa ajuda. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos em paz.